convidar a igreja a abrir o texto bíblico de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 em diante. Mariana também, que está com o filho, que está aqui, né? Chegou agora um pouco. Deus abençoe, querida. Deus abençoe, fica à vontade. Abacuque, capítulo 3, 17 até o versículo 19. O texto bíblico nos diz aqui em Abacuque 3, 17 a 19: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Querido Pai, nós neste momento pedimos mais uma vez a graça do Senhor para compartilhar das Tuas verdades, e que tenhamos o favor do Senhor agindo em nossas vidas, agindo na vida de quem fala, agindo na vida de quem ouve. Mas todos nós precisamos da porção bendita que transforma, que muda a nossa maneira de pensar, que muda a nossa experiência e aprofunda a nossa experiência contigo. Aviva-nos nesta noite, transforma-nos pelo poder da Tua Palavra e do Teu Espírito, e damos ao Senhor desde já a glória, o louvor, o elogio e o reconhecimento em nome de Jesus. Amém. Talvez o texto de Abacuque que nós acabamos de ler, puder aumentar um pouquinho mais o leitor, só como estava no comecinho. Isso, obrigado, irmãos. Sem ficar alto para vocês, tá? Mas talvez esse texto já faça parte daquelas poesias que você tem por hábito decorar e levar para a sua vida, porque esse é realmente um dos textos mais bonitos da Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, tudo aquilo que de negativo se manifesta aqui, porém que mesmo assim você tem uma visão diferente, você consegue se alegrar, não tendo aquilo que você espera, aquilo que você sonha, aquilo pelo qual você trabalha, e mesmo assim você recebe de Deus uma capacidade de ver aquela situação com outros olhos, com olhos espirituais. Porém, por mais bonito que seja esse texto, ele nunca será uma realidade na nossa vida se nós realmente não tivermos uma experiência com Deus que nos faça ver as coisas dessa forma. Porque não é normal você se alegrar com uma figueira que não floresce. Está fora do propósito, está fora da natureza. Não é natural que alguém tenha alegria com uma figueira que não floresce, porque ela nasceu para florescer, ela nasceu para dar o seu fruto. Não é natural você se alegrar com uma vide que não dá fruto. Não é natural você esperar que a oliveira brote o seu produto, mas na hora que você vai colher, o fruto não está lá, o produto da oliveira minta. Não é normal você se alegrar com campos que não produzem mantimento. Não é natural, não faz parte do plano original de Deus. Ninguém se alegra de uma forma natural com as ovelhas que dormiram no curral, dormiram no aprisco ontem, e quando você chega para visitá-las, elas foram arrebatadas, elas foram roubadas, elas não estão mais ali. E não é natural que você procure no curral e não encontre o gado que você esperava encontrar. E mesmo assim, a palavra de Deus diz que o profeta teve uma experiência tão forte com Deus que ele consegue ver essas situações com outros olhos. No começo do livro, ele não se alegra por nenhuma dessas coisas. Aliás, ele olha para o campo, não tem gado, ele olha para o curral, não tem ovelha, ele olha para as árvores, não tem fruto, e isso tudo para ele é um motivo tremendo de desgosto, de desolação, de decepção e de frustração. E é isso que exatamente o leva a uma busca de Deus. E nessa busca há um capítulo 2. No capítulo 1 há uma tristeza terrível, tremenda. Mas no capítulo 2, no comecinho do capítulo, ele se coloca na torre de vigia. E ele fica ali. E ele espera na torre de vigia. E aquela torre de vigia é um grande segredo espiritual
espiritual para a sua vida. Entre a tristeza do capítulo 1 e a alegria do capítulo 3, há uma torre de vigia no capítulo 2. Eu queria que você dissesse para o seu vizinho, há uma torre de vigia entre a tristeza e a alegria da sua vida. Diga isso para ele. E eu queria te perguntar, se porventura você não tem vivido um capítulo 1 de Abacuque, um capítulo 1 onde você olha para a situação e diz: Senhor, nada funciona, nada dá certo, não tem ovelha, não tem gado, não tem fruto. Senhor, o Senhor está julgando a nossa nação, mas uma coisa que eu não entendo é que o Senhor pega uma nação mais ímpia do que a nossa, e essa nação mais ímpia nos oprime, nos rouba, leva a nossa ovelha, leva o nosso gado, prejudica os nossos campos. Senhor, se pelo menos nós fôssemos julgados por uma nação justa, mas não, o Senhor escolhe uma nação mais ímpia, mais violenta para nos oprimir. Não entendo nada, não compreendo nada, mas querido, essa tristeza do capítulo 1, ela tem que produzir na sua vida uma torre de vigia, porque a torre de vigia é produto da nossa falta de resposta. A torre de vigília tem que ser resultado dos nossos questionamentos, porque senão não há capítulo 3. Nós viveremos numa eterna lamúria, sem entender nada e viver sem compreender nada, e vamos empurrando o capítulo 1 eternamente com a nossa vida. Somos roubados, somos entristecidos, somos perseguidos, as coisas não funcionam, as coisas não dão resultados, e continuam não dando resultado, e os campos continuam não florescendo. Porque, queridos, nós não transformamos as situações da nossa vida através do que acontece no capítulo 2. E o que acontece no capítulo 2 é de primordial importância da nossa falta de resposta e nos nossos questionamentos. Precisamos de uma torre de vigia, porque a torre de vigia, ela fala de uma espera em Deus, de uma busca em Deus, e ali você chora, ali você lamenta, ali você abre o teu coração, ali você espera respostas de Deus. E é tão interessante que quando o profeta diz: na minha torre de vigia eu vou me colocar até que o Senhor me diga. Não será fulano nem beltrano, se fulano ou beltrano me disserem, serão instrumentos de Deus, mas Deus vai me falar, Deus vai ministrar no meu coração. E ali depois, queridos, Deus começa a trazer todo o quadro. Olha, querido, não se desespere, Abacuque, está acontecendo isso, isso e isso, e no meu tratamento eu falo com você, e no meu tratamento eu trato da tua nação, e nesse tratamento eu lido com outras nações, mas o mundo não está desgovernado, a tua vida não está desgovernada, todas as coisas fazem parte de um plano, de um processo muito bem detalhado, muito bem sincronizado, que até então você não entendeu, mas eu te respondo, porque houve uma torre de vigia na sua vida. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você visitou a tua torre de vigia? Qual foi a última vez que você dedicou um propósito de jejum e oração por uma determinada questão específica? Qual foi a última vez em que você entrou na torre e esperou, e ficou ali pelo tempo necessário, até que Deus pudesse lhe trazer clareza e uma noção mais clara das coisas que disseram? Qual foi a última vez? Qual foi a tua última vez em que nessa torre de vigia você gerou respostas não somente para a tua vida, mas você gerou resposta para os outros? Queridos, a torre de vigia na vida de Abacuque foi tão forte que ela continua falando ao meu coração hoje. Quem nunca foi tocado por Deus com esse texto bíblico que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Eu quero fazer aqui uma pergunta: quantas pessoas já foram abençoadas e já tiveram resposta de Deus através deste curto trecho bíblico? Eu já tive. Quantos já tiveram? Por quê? Porque houve uma torre de vigia na vida de um homem, Abacuque. Quando você tem uma torre de vigia entre a tristeza e a alegria, essa torre de vigia abre o seu entendimento.
Foi tão importante isso na vida de Abacuque, que depois que Deus lhe falou, ele olhou para o seu redor, para as coisas do seu dia a dia, do seu contexto. Ele havia percebido que nada tinha mudado. O campo ainda não tinha florescido. As ovelhas continuavam fora do curral. O gado ainda não estava presente. As árvores ainda não tinham dado o seu fruto. Mas algo diferente havia acontecido no coração do profeta. E foi isso que lhe deu coragem e fé para testificar isso. Agora eu não depositarei mais a minha alegria não dependerá mais da mudança das circunstâncias. Deus me falou que vai fazer. Deus me falou que vai mudar o quadro. Se meus olhos verão isso nos meus dias, já não é o mais importante. O mais importante é que Deus está no governo da história, é que Deus está no governo da minha vida, porque entre a tristeza e a alegria, entre a tristeza no capítulo 1 e a alegria no capítulo 3, há uma torre de vigia no capítulo 2, que me faz ver as coisas de uma forma diferente. E no versículo 18 ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar nos lugares altos. Diga: o Senhor me faz andar nos lugares altos, acima das circunstâncias. Quem já pôde visualizar, quando a gente projeta os hinos de louvor, tem um que me chama a atenção, que tem um animal que eu não sei bem o que é, parece um cavalo, ou parece uma corça, eu não sei bem o que é, porque a gente vê de longe, mas ele é branquinho, e ele passa nos lugares altos. Quem já viu isso daqui? Quem já viu? Nem sei quem que é, mas ele está num lugar alto, e aquilo me chama a atenção, porque ele está num lugar alto, e ele está num lugar seguro, no meio das rochas. Ele habita naquele lugar. A visão que o profeta tem é justamente essa: Senhor, eu me alegro, porque eu comecei este livro no terreno, no superficial, olhando as situações que não funcionam, o gado que não está presente, a árvore que não dá o seu fruto. Estou andando com base nas questões e nas visões terrenas. Mas, ó Deus, depois que me falas, e depois que ministra o meu coração, depois deste tempo na torre de vigia, eu percebo que o Senhor me eleva, o Senhor mostra planos mais altos, o Senhor me fortalece e me faz andar nos lugares altos, acima das circunstâncias. Mas entre a tristeza e a alegria, precisa haver uma torre de vigia. Amém? Diga: entre a tristeza e a alegria, precisa haver uma torre de vigia. Eu queria ler com você em João, capítulo 16. João 16, a partir do versículo 20. João 16, 20, Evangelho de João 16, 20. A Bíblia diz: em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Diga: a minha tristeza se converterá em alegria. Aleluia. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei,
o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Diga, minha alegria ninguém poderá tirar. Glória a Deus. Naquele dia, nada me perguntareis. Aleluia. Por que não? Porque a revelação já chegou. Não haverá questionamento naquele dia, porque a verdade de Deus foi instaurada, foi estabelecida no seu coração. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Diga glória a Deus. Entre a tristeza e a alegria há uma torre de vigia. Diga ainda, entre a tristeza e a alegria há dores de parto. Às vezes nós queremos que a alegria seja automática, mas a alegria precisa ser fruto de dores de parto. Será que estamos tendo dores de parto para gerar a libertação das drogas na vida do nosso filho? Será que estamos entre a tristeza e a alegria, na torre de vigia, entre a tristeza e a alegria, as dores de parto que os discípulos sentiram? Jesus estava nos últimos momentos com os discípulos dizendo: gente, eu estou para passar por um momento em que o mundo vai soltar rojão, vai soltar fogos, vai manifestar alegria, mas vocês vão cair num profundo abatimento. Será uma tristeza profunda. Mas eu quero dizer que a vossa tristeza se converterá em alegria. E Jesus traz o comparativo dizendo: assim como a mulher passa por aquele momento difícil, dores de parto, para dar à luz a algo novo, algo que é bom. Vocês estão no momento de dores de parto, mas chegará um momento em que quando o menino vem à luz, quando ele nasce, quando o sonho de Deus é estabelecido, então se esquece o tempo de dor, de angústia, de tristeza e de sofrimento, porque a mulher gerou, trouxe à existência o filho prometido, o filho sonhado. Mas entre a tristeza e a alegria há uma dor. O apóstolo Paulo fala à igreja, aos Gálatas, quando ele diz: meus filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Hoje está tudo muito fácil. Estava pensando até no parto, que hoje cada vez mais é cesariana que se faz, e o grande, creio que a maior parte, eu não sou médico, não tenho estatísticas, médicos que podem dizer, mas eu acredito que grande parte dos partos são partos não naturais. Eu não estou dizendo que é algo de errado, mas apenas quero dizer que nós estamos perdendo o costume das dores de parto. E o meu receio é de que uma igreja, que essa igreja, que precisa gerar tantas coisas, esteja deixando de entrar pelo caminho, o caminho da torre de vigia. Entre a tristeza e a alegria há uma torre de vigia. Entre a tristeza e a alegria há uma dor de parto, para gerar algo novo. Eu preciso olhar para dentro de mim e dizer: Deus, há alguns gigantes na minha vida que hão de ser vencidos através da minha perseverança no Senhor, para gerar um novo homem dentro de mim. Quando eu começo a perceber as circunstâncias pelas quais o Senhor me leva a viver, me leva a enfrentar, e em todas elas Deus me fala: eu estou forjando em você um homem novo. Eu estou forjando em você uma identidade nova. E algumas vezes eu chego para Deus e falo: Deus, mas para gerar essa identidade nova, precisa doer tanto? Precisa doer? Porque são dores de parto. Quando o novo homem nasce,
você se esquece da dor. E depois é só alegria, porque você vai olhar para dentro de você e perceber que um novo pai foi gerado, que um novo marido foi gerado, que um novo pastor foi gerado, que um novo crente foi gerado. Mas há um momento e há uma hora que os discípulos sabiam muito bem. Jesus estava dizendo: o mundo entrará em alegria, mas vocês entrarão em tristeza. Por quê? Porque é uma igreja que está nascendo. É uma nova vida que está nascendo. É uma nova realidade mundial que está sendo gerada. Quem vai sentir as dores de parto? Vocês vão sentir as dores de parto. Interessante, na vigília de adoração que tivemos na sexta-feira, e depois os testemunhos, adorando, cantando, e as pessoas se movendo e orando e profeticamente liberando coisas em Deus. E depois vamos compartilhar o que Deus falou, e aí cada um vai compartilhando. Pastor, enquanto a gente adorava, a gente percebia as algemas sendo quebradas de muitas pessoas. Algemas que estavam pessoas dizendo, como que na minha própria vida algemas, mas enquanto se adorava, enquanto a igreja adorava, essas algemas eram partidas, as correntes eram quebradas, situações novas eram geradas, portas novas eram estabelecidas. E depois é só alegria. Depois você vai tomar chá, depois você vai celebrar, depois você vai cantar, depois você vai abraçar. Mas naquela hora você passa por um vale que talvez ninguém queira passar. Mas o grande problema é quando a gente se acostuma a não sentir mais dores de parto. O grande problema é quando a gente quer Abacuque 3 prontinho de mão beijada na nossa vida. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas tenham sido arrebatadas do curral, não haja gado no campo. A gente espera isso como uma poesia, mas na hora do vamos ver, na hora que realmente não tem ovelha, na hora que realmente não tem fruto, na hora que realmente não tem resultado, querido, se você não passou pela torre de vigia, e se Deus não estabeleceu uma palavra no teu coração, você não vai conseguir ver aquela situação com olhos espirituais. Jesus com os discípulos dizendo, dores de parto, mas quando o menino nasce, você se alegra. Dores de parto. Dores de parto para sair das dívidas. Dores de parto para gerar gente para Jesus. Dores de parto para quebrar cadeias na vida de pessoas a quem você ama. Dores de parto para gerar. A alegria vem. Mas eu preciso gerar. E esse gerar é tão importante, porque no versículo 23 diz, naquele dia, nada me perguntareis. Jesus está dizendo, olha, quando você fica firme nas dores de parto, e você sabe que eu estou indo para a cruz, e vou morrer por você, agora, você está cheio de questionamento, você não entende por que eu tenho que morrer na cruz, você não compreende isso e aquilo, você não compreende porque o mundo está em festa e você está em tristeza, você não entende, mas naquele dia, quando a bênção é gerada, quando Cristo ressuscita, e quando o véu cai nos seus olhos, você não tem mais questionamento, você não tem mais crise, você não tem mais revolta no teu coração, você não tem mais dúvida. Naquele dia, nada me perguntareis. Hoje, querido, quantas vezes nós perguntamos? Por que fulano morreu? Por que perdeu o emprego? Por que da crise? Por que da luta? Por que das pressões? Por que isso? Estamos perguntando como Abacuque perguntava no capítulo 1. Mas depois que a gente passa pela torre
E depois que a gente gera, naquele dia, quando a gente chega do outro lado, naquele dia não há mais perguntas, não há mais questionamentos, porque a revelação de Deus foi instaurada no teu coração. E ainda que o produto da oliveira minta, mas não há questionamento. Senhor, eu sei que o Senhor conduz a minha vida, eu sei que Tu és por mim, eu sei que Tu és pela minha família. Fui moço e hoje estou velho, e nunca vi o justo mendigar, nunca vi o justo passar por necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é fruto de revelação. Naquele dia, nada me perguntaria, porque a revelação chegou. O que acontece para aqueles que passam pelas dores de parto? Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vou-la considerar em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Quantos querem converter a tristeza em alegria? Aleluia. Mas eu quero te passar um segredinho. Que como Jesus diz, até agora, antes das dores de parto, até agora, enquanto eu estou com vocês podem pedir tudo em meu nome, porque o Pai não conhece vocês, o Pai conhece a mim. Até agora, eu sou, Jesus dizendo, até agora, eu sou o único Filho de Deus. Podem pedir em meu nome, que o Pai vai conceder a vocês, porque Ele me conhece, e por amor a mim, Ele vai conceder a vocês. Mas há algo sobrenatural que acontece a partir do versículo 25. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. E naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Posso ver glória a Deus? Glória a Deus. Por quê? Porque entre a tristeza e a alegria há uma torre de vigia. Entre a tristeza e a alegria há uma dor de parto. Mas quem passa por isso e chega do outro lado, antes de chegar do outro lado, Jesus é o único, por meio de quem todas as bênçãos chegam. E continua sendo assim. Só que quem passa pelas dores e fica com Jesus e chega do outro lado, recebe da parte de Deus esta promessa tremenda: chegará o dia em que não haverá mais dúvida, não há questionamento. E se alguém pedir em meu nome, nem digo que eu precisarei rogar ao Pai por vós. Por quê? Porque antes do vale eu era o único filho, mas depois, do outro lado, você se torna filho, você se torna íntimo, e agora você pode pedir que Deus vai conceder, não porque apenas conhece a Jesus, mas porque Ele te conhece pelo teu nome. Ele sabe quem você é, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece a sua identidade, e Ele agora te ama, e Ele fala com você, e Ele ministra o teu coração. Não há mais dúvida, não há mais questionamento, não há mais impossibilidades, porque Ele ministra ao teu coração diretamente, porque Ele te ama e Ele te abençoa em nome de Jesus. Quem quer passar as dores de parto e chegar do outro lado? Interessante que hoje eu continuo pedindo em nome de Jesus, mas com a convicção de que agora o Pai me concede as bênçãos, não apenas porque Ele ama Jesus, e não apenas porque Ele só conhece Jesus, mas porque Ele me conhece, porque eu sou amigo de Deus. Será que você se vê dessa forma? A partir do momento em que você se vê dessa forma, você nunca mais andará triste, porque você não é dono do mundo, mas você é filho do dono.
Eu não tenho esse adesivo no meu carro não, mas até que é legalzinho. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. E quando eu tenho esta visão clara no meu coração, e fico com Jesus, experimento as minhas torres de vigia, e sinto as minhas dores de parto, até que coisas novas sejam geradas. Então Ele muda meu nome, Ele muda minha intimidade com Deus. No começo só começo a pedir: ó Senhor, em nome de Jesus, já que eu não sou conhecido por Ti, faça pelo menos em nome de Jesus. Não, o Senhor fará em nome de Jesus, mas agora Ele me conhece, porque eu amo a Jesus, e porque eu fico com Ele, e porque eu atravesso e chego do outro lado com Ele, pela graça que há em Cristo Jesus. Diga: entre a tristeza e a alegria há uma torre de vigia. Entre a morte e a vida há uma dor de parto. Mas eu queria compartilhar em último lugar, primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 49. Primeiro livro de Reis, 22, 49. Primeiro livro de Reis, 22, 49, diz assim: fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Repita após mim: fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Quem era Josafá? Um rei justo, íntegro, temente a Deus. Mas nesse tempo da sua vida, ele fez algo errado. Porque entre a tristeza e a alegria, nós temos tanto a oportunidade de acertar, como também nós temos a oportunidade de errar. Se entre a morte e a vida, a tristeza e a alegria, a derrota e a vitória, há uma torre de vigia, há uma dor de parto, há uma espera em Deus, então a alegria será consumada. Mas se entre Tarsis e Ofir, Tarsis é o lugar de onde eu parto, de onde eu saio com os meus sonhos. Ofir é a terra do ouro. Ofir é o lugar onde eu busco a riqueza. E nesse sentido eu quero dizer, eu quero falar sobre a riqueza espiritual. Porque a alegria a que Abacuque chegou é o verdadeiro tesouro. A vitória que Jesus encontrou com os discípulos, a ressurreição, é a verdadeira riqueza, é a verdadeira terra, Ofir, a terra do ouro, é aquilo que nós de fato buscamos. Mas entre Tarsis e Ofir há uma Ezion-Geber. Ezion-Geber significa coluna vertebral de um homem. É o significado da palavra, o nome da cidade. Ezion-Geber significa coluna vertebral de um homem. Uma coluna vertebral comprometida. O que produz na vida de uma pessoa? O quê? Paralisia. Eu não chego no lugar que eu preciso chegar. A tristeza não se converte em alegria. A morte não se converte em vida. A derrota não se converte em vitória. De Tarsis, eu não chego em Ofir.
Ofir é a terra do ouro, é a terra da bênção, o lugar de onde eu trago aquilo que eu preciso. Mas no meio do caminho, queridos, se não há uma torre de vigia, se não há uma dor de parto, se não há uma experiência com Deus, no meio, coluna vertebral de um homem, os navios podem se quebrar. E Josafá era um homem íntegro, mas naquele momento da sua vida, ele fez aliança com um homem ímpio, com Acasias. E pelo fato de ele ter se aliançado com o mal e com o pecado, por mais que ele tenha vislumbrado Ofir, desejado talvez os melhores sonhos, mas o seu projeto estava comprometido. A coluna vertebral daquele projeto estava fadada ao fracasso e à paralisia. E se nessa noite nós tivemos dois exemplos onde a derrota se transforma em vitória, a morte em vida, a tristeza e a alegria, porque a coluna vertebral, porque o lugar central, porque o lugar de escolha e de decisão foi a decisão de restaurar, de esperar em Deus, de buscar a Deus. Se nesse meio do caminho eu me alianço com Acasias, com o mal, com o pecado, com a revanche, com a vingança, com o ódio, com o que não edifica, os meus navios nunca chegarão em Ofir. Nessa noite eu gostaria que você, pelo Espírito de Deus, que você hoje tenha a oportunidade de contemplar a sua vida e os seus projetos. Senhor, o que está na base da minha motivação? Por que eu quero fazer isso? Estou fazendo isso por vingança? Estou fazendo isso porque estou desesperado? Estou fazendo isso porque estou com pressa de respostas? Senhor, antes de qualquer coisa, eu quero ficar na Tua presença. Eu quero ficar na torre de vigia, até que o Senhor me fale, até que o Senhor me aponte o caminho. Eu lembro de um testemunho que o pastor André compartilhou em outra ocasião, de uma pessoa que estava numa situação tão complicada, financeiramente falando, e ele chegou para o pastor dele, e o pastor dele deu um conselho para ele: querido, nesse exato momento de confusão, o conselho que eu dou para você é você não fazer nada, mas é você buscar a presença de Deus, que Deus vai te dar uma ideia, que Deus vai te dar uma saída, e fica na presença de Deus. E que isso foi tão tremendo que aquele homem ouviu a palavra daquele pastor, e no momento daquele caos financeiro, no meio daquele desespero, aquele homem obedeceu e não fez nada, mas ele ficou em Deus, até Deus responder. E de repente as águas começaram a se mover na vida daquele homem. As águas começaram a se mover, e Deus trouxe uma saída tão maravilhosa, que em alguns meses aquele homem estava com a sua situação totalmente resolvida. Porque entre a derrota e a vitória há uma torre de vigia, há uma dor de parto, há uma experiência em Deus. Mas cuidado, porque entre uma Tarsis e uma Ofir também há uma Ezion-Geber. E se a coluna vertebral das tuas motivações não estiverem em Deus, motivadas em Deus, as nossas embarcações poderão ficar na metade do caminho. Mas hoje Deus quer liberar a tua vida. Eu creio que há uma unção de restauração para a nossa vida nessa noite. E eu creio que hoje nós podemos colocar todas as coisas ao pé da cruz. E o Senhor nos levará e nos conduzirá até um lugar seguro. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé, e mais do que isso, a vir à frente. Porque se as tuas embarcações já saíram de Tarsis na direção de Ofir, o Senhor quer hoje trazer ao seu coração a tranquilidade
que Ele está no controle de todas as coisas e todos os projetos que não nasceram em Deus. Ele vai dar discernimento para você hoje.